Olá, meu nome é Nathalie e este é o Few Drops. Esse vídeo vai ser sobre Platão, filosofia prática em Platão, que inclui todos aqueles assuntos relacionados à escolha, ao arbítrio. Então, ética, moral e política. Bom, pela vida de Platão, a gente percebe que ele é um filósofo bastante preocupado com a política, com a vida na cidade, com a vida na polis, né, na cidade-estado grega, como proporcionar então uma vida melhor para os seus cidadãos. Ele tenta isso em pelo menos 2 ocasiões, mas não é bem sucedido. Então, para Platão, o conhecimento não é só o conhecimento da natureza, o conhecimento da física, mas inclui o conhecimento da metafísica. E dentro desse conhecimento, o conhecimento dos valores, inclusive da ideia de bem. Então, essa ideia, Platão tenta demonstrar na República, e um mito particularmente que aparece na República, que é o mito de isso fica muito evidente. É quando a alma, antes de encarnar, ela deve escolher entre ter uma vida virtuosa e ter uma vida viciosa. Na verdade, antes de encarnar, os deuses colocam à disposição da alma alguns tipos de vida diferentes. E a alma precisa escolher dentro desse espectro, dentro dessas possibilidades que estão colocadas diante dela. Se ela vai escolher uma vida mais virtuosa ou mais viciosa. Depois que ela faz a escolha, ela bebe da água do rio do esquecimento e encarna. Isso não significa que a escolha está feita e pronto, não. No decorrer da vida, a alma, a parte mais elevada da alma, que é o intelecto, que é a parte racional da alma, a gente deve continuar escolhendo entre o vício e a virtude, entre uma vida preocupada com o bem, principalmente o bem comum, e ou o vício, ou o prazer, algo que seja contingente e sensível. Então, essa preocupação é uma preocupação constante em Platão. Como praticar o bem, como viver o bem. E esse mundo das ideias, ele inclui os valores. E dentre os valores, o valor superior, que na República é representado pelo sol, que ilumina todas as coisas, é o valor de bem. O valor de bem seria um valor superior, um valor máximo que iluminaria todas as outras coisas, né? Que traria uma luz sobre todas as outras coisas. Então, se guiar de acordo com esta ideia de bem é o que a gente chama de intelectualismo ético, né? Quer dizer, o ethos, o comportamento, ele é definido, ele é determinado, ele é dirigido melhor pelo intelecto. É o intelecto, a parte mais elevada da alma, que deve dirigir o ethos, que deve dirigir o comportamento. É o intelectualismo ético. É assim que Platão resolve o paradoxo da ética socrática. Então, um exemplo é o exemplo que aparece no texto Fedro, quando Platão faz um paralelo entre a alma e uma carruagem. A carruagem teria 2 cavalos, um cavalo bom e um cavalo mau, e o cocheiro. A razão faz as vezes de cocheiro, ela deve dirigir a carruagem e controlar os 2 cavalos. Se a razão relaxa e deixa os cavalos soltos, a carruagem segue desgovernada. Então a alma tem essa parte mais elevada da alma, o intelecto, ele tem essa força, ele é capaz de mover o corpo, é princípio de movimento, né? A razão, ela tem esse poder, ela tem essa força, ela dirige o comportamento e ela dirige a vontade. Então a razão vai mostrar a maneira de melhor viver. No livro 8 da República, aparece bastante essa preocupação de Platão com a polis. Platão identifica ao longo da República pelo menos 5 tipos de formas de governo, 5 tipos diferentes da sociedade se organizar. A primeira seria a aristocracia por talento, que para Platão é o melhor regime disponível naquela época. Depois tem a timarquia, que é uma aristocracia por berço.
Normalmente esse regime é controlado pela emoção e Platão não considera um regime muito bom. Tem também a oligarquia. A oligarquia é a existência de um grupo que domina aquela sociedade pela força do dinheiro, pela força dos bens, pelo controlando o dinheiro, controlando os bens, controlando as propriedades, ou no caso, na época, as terras. Né? Então, é um regime dominado pelo apetite, pelo desejo, também não é um regime que Platão valoriza. Tem a democracia, que como a gente já viu, Platão também não considera um regime muito confiável. Né? A democracia seria para Platão carente de disciplina e facilmente manipulável, facilmente corrompida. E tem a tirania, que é um regime que normalmente é dominado pelo desejo do tirano, pelo apetite, né? Pelo que ele tem vontade, sem muito freio, sem muito limite. Então ele identifica pelo menos esses 5 tipos de regime vigentes entre as cidades e estados gregas naquela época. Platão considera que a monarquia poderia ser corrompida em tirania, em despotismo, quando o rei não é um rei filósofo e aí ele passa a agir como um déspota, que uma vez corrompido, este seria o regime mais perigoso de todos. A aristocracia poderia ser corrompida, então, numa oligarquia. E, por fim, a democracia poderia ser corrompida numa demagogia. E dentre esses regimes, a democracia, quando corrompida, é a menos pior. Qual é o regime melhor para Platão? Seria a monarquia do rei filósofo, que é o que ele tentou lá em Siracusa por 2 vezes e não conseguiu. Mas se o rei fosse um rei filósofo, essa seria a melhor opção. Então, a democracia para Platão não é realmente um regime muito confiável. Outra ideia importante que Platão apresenta na República é o papel da educação na formação do bom cidadão, que é a chamada educação como paideia, a educação que forma um cidadão, a educação que vai direcionar as pessoas para se preocuparem com o bem comum. E na República, que seria um regime ideal para Platão, a sociedade seria dividida em 3 funções. Teria a função dos trabalhadores, que são aqueles que estudaram durante 20 anos para exercer alguma atividade e algum trabalho, que seria o equivalente hoje aos profissionais liberais. Teria os auxiliares, que são aqueles que exercem funções de Estado, tanto os militares como os civis, e funções de defesa. Eles estudariam, então, 30 anos para exercer as suas funções. E teria os guardiões, que seriam um conjunto, um grupo de reis filósofos ou de filósofos reis, que estudariam 35 anos e ainda teriam mais 15 anos de prática. E aí só depois desses 50 anos eles poderiam se tornar guardiões. Uma curiosidade é que homens e mulheres teriam, para Platão, igual possibilidade, tanto de estudo como de exercer essas funções. E aí eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que os guardiões são quase como um conselho Jedi, porque eles não podiam se casar, eles não podiam ter posses, eles não podiam ter bens e eles seriam dedicados exclusivamente a promover o bem comum. A justiça na República seria promovida na medida em que cada um exercesse com maior dedicação ou com a melhor dedicação cada uma das suas funções. Então, assim, a sociedade funcionaria de maneira harmônica. Da mesma maneira que a sociedade funcionaria de maneira harmônica e seria uma sociedade justa, se cada uma dessas 3 funções fossem exercidas da melhor maneira possível, também na alma
você viveria uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida feliz, se cada uma das suas 3 partes da alma funcionassem de maneira harmoniosa. Então, para Platão, essa divisão triádica, tanto da alma como da sociedade, ela funcionaria melhor se cada parte cumprisse de maneira mais diligente e cuidadosa cada uma das suas funções. Ao lado da República, um outro texto muito importante que fala sobre filosofia prática são as leis. As leis, como eu mencionei, é o último diálogo de autoria garantida de Platão, em que Sócrates já não é mais o personagem central é o ateniense, e é um diálogo inacabado, dividido em 12 livros. Nas leis, o Platão apresenta 2 conceitos bastante importantes e que hoje eles têm versões contemporâneas. Um é o conceito de constituição mista, que seria uma fórmula ideal entre um equilíbrio entre liberdade e autoridade. Quer dizer, é óbvio que os cidadãos querem ser livres, mas que, inclusive, para exercerem a sua liberdade, eles precisam ceder parte dessa liberdade para o Estado poder arbitrar os conflitos. E esse equilíbrio entre liberdade e autoridade, até onde pode ir a autoridade do Estado e até onde eu tenho que ter a minha liberdade preservada, Platão apresenta no conceito, então, de constituição mista. E outro conceito importante seria o conceito de igualdade proporcional. Também aparece em As Leis, e seria a ideia de que eu não posso tratar 2 pessoas diferentes de maneira igual, porque isso aprofundaria, na verdade, a desigualdade. Então, essa igualdade ela tem que ser proporcional às diferenças, que é também um conceito bastante contemporâneo, bastante usado hoje em dia. Então, a igualdade não pode ser uma igualdade literal, ela tem que ser uma igualdade proporcional. Então, 2 diálogos importantes que mencionam aspectos de filosofia prática em Platão: a República e as Leis. Eu aconselho uma lidinha, pelo menos, no Mito de que está no livro 7 da República. Esta é a ideia de filosofia prática, bastante resumida, do Phil Drops.